Hoje nós falaremos sobre o comportamento estratégico das empresas com base no texto do Jorge Brito, Diversificação, Competências e Coerência Produtiva. As estratégias empresariais se baseiam em um plano de ação das empresas que devem ser tomadas no curto prazo para ganhar vantagem competitiva, crescimento e poder de acumulação a longo prazo. Tais estratégias também, como bem representado pela imagem ao lado, fazem com que a empresa saia na frente. A empresa obtém lucros. O que fazer? Para que o crescimento se perpetue, os lucros auferidos devem ser reinvestidos em sua produção, cabendo à empresa encontrar novos mercados tanto para a produção atual quanto para a produção futura. Para tanto, temos que a concorrência dentro do mercado original se expande, podendo reduzir a margem de lucro. Resultados positivos não irão se manter se não houverem novas estratégias por parte da administração da empresa. É necessário a implantação de medidas voltadas para uma estratégia de diversificação de negócios. Com a diversificação, há a expansão para novos mercados. O lucro é potencializado e a empresa dá continuidade ao seu crescimento. A direção do processo de diversificação das estratégias empresariais podem seguir alguns caminhos. Uma delas é a diversificação horizontal, que possui uma proximidade com as novas atividades desenvolvidas e as originais, não conduzindo a mudanças significativas no processo produtivo. Algumas características desse processo. Os novos produtos estão relacionados aos produtos originais da empresa. O mercado estabelecido é o mesmo dos seus produtos originais. A distribuição é feita pelos canais já existentes. A tecnologia favorece a diversificação horizontal. Além disso, a capacitação em vendas e o investimento em propaganda fortalecem a marca, o que facilita a entrada em novos negócios. Como, por exemplo, uma empresa de fertilizante que possui equipamentos multipropósitos, o que lhe possibilitaria elaborar uma nova linha de fertilizante para um outro segmento. Benefícios da diversificação horizontal. A diversificação horizontal proporciona à empresa um maior potencial de acumulação, dada pela flexibilidade operacional e uma menor vulnerabilidade em relação às variações de seu mercado original. O uso de práticas baseadas em esforços de vendas e propaganda, paralelamente ao fortalecimento da marca comercial da empresa, facilita a entrada em novos negócios. Diversificação vertical. A integração vertical é uma estratégia de expansão que agrega dois ou mais processos de uma mesma cadeia de valor. Ela acontece quando uma das empresas passa a dominar também outras etapas do seu processo produtivo. Ou seja, na estratégia de integração vertical, uma das empresas assumirá o controle dos fatores de produção ou assumirá o controle de fatores de distribuição. A diferença para a integração horizontal, nesse caso, é que a empresa terá o controle total sobre o processo. Tipos de diversificação vertical. Basicamente, existem duas possibilidades para se integrar verticalmente um processo produtivo: a integração para trás e a integração para frente. A integração para trás corresponde à entrada em estágios anteriores do processo de produção. Exemplo, um produtor de cobre que adquire uma mina de extração. E a integração para frente, que envolve a entrada em estágios posteriores. Exemplo, uma cervejaria comprar uma cadeia de bares e uma empresa de atacado comprar um varejista. Integração vertical nos dois sentidos. Também é possível que essas duas formas de integração, para frente e para trás, ocorram simultaneamente. Nesse caso, ocorre a junção dos dois tipos de controle, cadeia de produção e distribuição.
Um exemplo disso seria o setor petrolífero. É muito comum ocorrer a integração em dois sentidos. As empresas se concentram na refinação de petróleo e também vendem o combustível refinado. Por isso, elas conseguem administrar desde a produção de combustível até a venda para o consumidor direto na bomba. Entre os fatores de eficiência econômica, destacam-se os seguintes condicionantes: 1. A redução de gastos com estoques, transporte de materiais, entre outros. 2. Ao expandir a empresa, pode-se obter expressivas economias de escala e escopo. 3. A possibilidade de redução de custos de transação. E 4. A possibilidade de aumentar os níveis de segurança da empresa no fornecimento de insumos críticos. Diversificação concêntrica. Na diversificação concêntrica, o aspecto crucial refere-se à exploração do núcleo de competências essenciais da empresa. Desse modo, a empresa procura manter um padrão coerente de expansão para novos mercados, explorando e alargando suas competências originais. Exemplo: uma empresa que produz ketchup começa a produzir outros tipos de molho, tipo salsa. A diversificação concêntrica busca explorar o núcleo de competências essenciais da empresa como fonte de vantagens competitivas em novos mercados. Ela tende a sobrepor e a se confundir com as alternativas de diversificação horizontal e integração vertical discutidas anteriormente. Porém, também é possível identificar algumas diferenças entre as diversificações. A diversificação horizontal tem um impacto direto sobre as barreiras de mobilidade. A integração vertical sobre as barreiras à entrada. A diversificação concêntrica não tende a reforçar diretamente tais barreiras, visto que as empresas atuariam em vários mercados articulados de modo relativamente sutil. Além disso, a diversificação horizontal possui uma sinergia mercadológica, enquanto a diversificação concêntrica possui uma sinergia tecnológica. Diversificação em conglomerado. A diversificação em conglomerado envolve uma redução progressiva dos níveis de sinergia entre as atividades da empresa até uma situação em que elas são tênues, onde a empresa diversificada pode ser vista como um conjunto de atividades não correlacionadas. Ou seja, ocorre quando uma empresa estende seus negócios em uma área que é muito diferente do seu negócio principal. Exemplo, o Grupo Votorantim, que tem empresas como Votorantim Cimentos, Citrosuco e Banco Votorantim. Existem 3 tipos de modificação para que a empresa diversifique de forma conglomerada. A primeira é o surgimento de novas oportunidades atrativas para a realização de investimento. A segunda, o impacto desestabilizador de uma inovação tecnológica mais radical sobre as atividades originais da empresa. E a terceira, um nível extremamente específico de especialização da empresa, o que a impede de estabelecer relações de sinergia com outras atividades. Pontos positivos a se considerar. A opção por esse tipo de diversificação, além dos fatores tecnológicos, pode ser motivada pelo desenvolvimento de modernas tecnologias gerenciais. Esse tipo de diversificação também é menos vulnerável às proibições e obstáculos impostos pelas agências de regulação da concorrência do que as diversificações horizontais e verticais. Pontos negativos a se considerar. Pode ocorrer alguns problemas para o crescimento da empresa, visto que a ênfase à entrada em atividades muito diferentes entre si pode dar origem a uma estrutura organizacional confusa e uma elevação no nível de risco do portfólio de negócios da empresa. Por fim,
Outro limitante é a sua maior vulnerabilidade de uma reversão alternada, uma vez que a falta de articulação entre as atividades pode acarretar uma difícil reorganização da mesma diante de um contexto recente. A respeito dos condicionantes internos, para a diversificação acontecer, ela depende do nível de especialização. Esse nível de especialização está condicionado a 3 aspectos, que são a base tecnológica, ou seja, que considera cada tipo de atividade do processo produtivo, a área de comercialização, que considera todo o grupo de clientes sobre os quais a empresa consegue exercer influência, e a existência de serviços produtivos ociosos, que é o que vai proporcionar o surgimento de novos serviços produtivos na empresa, diversificando seu mercado. Como visto no grupo de fatores condicionantes, nada mais é do que a busca por novas áreas de atuações como uma das alternativas para o crescimento da empresa. Referente aos condicionantes externos, podemos dizer que a dinâmica competitiva em que as empresas se encontram estimulam a expansão para novos mercados e informam a empresa quais direções devem tomar para a diversificação. Temos aqui o exemplo da demanda, que estimula esse processo quando ocorre a retração da demanda associada a outros fatores, como atividade tecnológica ou a baixa elasticidade de renda, ou quando ocorre flutuações cíclicas da demanda resultando em esgotamento ao longo prazo da empresa, ou então quando há um crescimento lento da demanda versus a expectativa de crescimento da empresa. Podemos então estabelecer um vínculo entre o processo de diversificação e os padrões competitivos da estrutura de mercado. Sendo assim, temos vários estímulos que influenciam tanto o ritmo, tanto a direção desses processos de diversificação. Existem duas formas de diversificação que uma empresa pode seguir. Uma delas é o crescimento interno. A empresa cria uma nova capacidade de produção através de uma nova unidade produtiva. Uma outra forma de diversificação é o crescimento externo, que ocorre pelo processo de aquisição e fusão de empresas, sejam elas do mesmo ramo ou de diferentes setores. Nesse caso, a empresa incorpora a nova unidade produtiva à sua estrutura organizacional e aumenta o seu nível de especialização. O crescimento interno aumenta a capacidade produtiva da empresa que realiza o processo, diferente do crescimento externo, que aumenta a capacidade produtiva do setor daquela empresa. Existem algumas dificuldades com o crescimento interno. Existem as dificuldades diretivas e técnicas, na qual a empresa precisa adaptar a nova unidade produtiva à sua estratégia, seus objetivos gerais. Existem também a dificuldade de maior esforço de integração e adaptação da nova unidade produtiva. Isso exige tempo e mobilização de recursos, pois é um processo de longo prazo. Existe também maior risco tecnológico e de mercado decorrentes da diversificação. Pode surgir algum problema com a produção do bem, ou o preço final pode não corresponder à expectativa da empresa. O processo de aquisição e fusão traz alguns impactos no mercado envolvido. O poder de mercado e o grau de concentração industrial das empresas envolvidas aumenta. Elas ganham um certo poder de monopólio com o processo de fusão e aquisição. Ocorre, nesse caso, um aumento na competitividade das empresas que fazem essas aquisições e fusões. As demais empresas do setor precisam fazer revisões de estratégia para conseguirem competir no mercado. Ocorre alteração nas condições de concorrência. A empresa adquirente fica em posição mais favorável no mercado. Ela pode, assim, aumentar as barreiras à entrada e adotar práticas concorrenciais para desestabilizar a concorrência. Esses são alguns dos instrumentos que as empresas utilizam para ficar à frente da concorrência e expandir seus negócios.